A notícia que abalou o coração da fiel torcida chegou como um verdadeiro raio. A Havan, famosa por suas lojas e pela figura carismática de seu dono, decidiu entrar no jogo e oferecer uma proposta bilionária para adquirir a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Amigos, o que isso significa? É como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito na rica história do Timão. A entrada da Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil, na administração do nosso amado clube, tem o potencial de mudar a trajetória do Corinthians de maneira dramática. Primeiro, vamos nos situar. A atual situação financeira do Corinthians não é das melhores. O clube enfrentou desafios significativos nos últimos anos, e a crise econômica que assolou o futebol brasileiro afetou diretamente as finanças alvinegras. Com dívidas acumuladas e a necessidade urgente de investimentos, a proposta da Havan surge como uma luz no fim do túnel. Em um momento em que a torcida buscava esperança, o anúncio balançou as estruturas da Fiel, que, como sempre, viveu intensamente cada rumor e notícia. A repercussão foi imediata e intensa. As redes sociais pegaram fogo. Torcedores exaltando a ideia de uma nova era, outros, mais céticos, levantando bandeiras de alerta sobre a comercialização do futebol e o que isso poderia significar para a identidade do clube. Mas, a verdade é que todos, sem exceção, estão ansiosos para entender o que de fato pode acontecer. Afinal, o que esse investimento bilionário pode trazer para a história do Corinthians? Estamos falando de um clube que já viveu glórias e dramas, que tem uma torcida apaixonada e que nunca se deixou abater. A proposta, além de impressionante, é estratégica. A Havan não é apenas mais uma empresa, é um gigante que, com sua força financeira, pode trazer não só alívio às contas do clube, mas também um novo projeto esportivo. Os torcedores começam a sonhar com contratações de peso, um elenco mais competitivo, e quem sabe até a volta à elite das competições internacionais. Imagine só, a Fiel gritando em uníssono, com o orgulho de um time robusto e com uma gestão profissionalizada. Isso poderia ser o prenúncio de uma nova era para o Timão, com grandes ambições em campo. Assim, a curiosidade sobre a continuidade dessa negociação cresce. Será que o Corinthians vai aceitar essa proposta? E se sim, como ficaria a relação entre a Havan e a Fiel? A história do clube pode se entrelaçar com a trajetória de uma marca que já é reconhecida por seu amor ao futebol. Essa transição para uma gestão que promete inovação e profissionalismo tem um peso enorme e, por mais que a torcida esteja cheia de esperança, o medo de perder a essência do clube persiste. O que isso significará para o futuro do Corinthians? Como a Fiel deve se preparar para essa transformação? Uma coisa é certa, a paixão pelo Timão sempre prevalecerá, mas agora, o que pode estar prestes a acontecer é algo que todos querem ver, e o clima é de expectativa total. Vamos nos aprofundar neste processo e descobrir o que está por trás dessa proposta da Havan e quais as possíveis consequências para o nosso querido Corinthians e sua apaixonada torcida. Será que estamos diante de um divisor de águas? O que podemos esperar dessa nova relação? Estas e outras perguntas começam a ecoar nas arquibancadas, e a resposta pode ser mais impactante do que qualquer um pode imaginar. Agora, vamos abordar o impacto tático que a entrada da Havan pode ter na gestão do clube e, consequentemente, no desempenho do time em campo. Ao analisarmos as implicações dessa proposta, é necessário imaginar como uma nova administração pode influenciar não apenas a gestão financeira, mas também as estratégias de jogo e as contratações que poderão ser realizadas. O que a torcida pode esperar em termos de mudanças táticas e, principalmente, como isso pode refletir na performance do Corinthians nas competições? Visualiza o cenário, uma nova gestão, uma nova visão, e talvez, um novo treinador que traga consigo um estilo de jogo mais moderno e eficaz. Afinal, o que todos nós desejamos é ver o Corinthians novamente entre os grandes do futebol brasileiro e mundial. A chegada de investidores pode permitir a contratação de jogadores mais capacitados, trazendo um elenco mais competitivo e robusto. Já pensou em ver craques atuando no nosso amado manto alvinegro? Com a Havan no leme, há uma expectativa de que o clube não apenas equilibre suas contas, mas também invista em infraestrutura e, principalmente, na base. Um clube forte começa pela formação de novos talentos.
O Corinthians sempre foi conhecido por ter um dos melhores centros de formação de jogadores do Brasil. Mas, com a pressão da modernização e a necessidade de resultados rápidos, a base tem sido negligenciada em alguns aspectos. A entrada da VAN pode significar um retorno a essa valorização, com a criação de um verdadeiro Corinthians 2.0. É também fundamental considerar a cultura do clube e como isso pode ser mantido ou até mesmo elevado. A VAN, com seu estilo de gestão, poderá trazer novas ideias e práticas que potencializem o que já existe, sem perder a essência corintiana. Pode haver uma combinação de tradição com inovação, algo que é fundamental para um clube que respira futebol e paixão nas arquibancadas. Ainda, não podemos esquecer da pressão que a nova administração vai sofrer. A torcida vai cobrar resultados, e isso pode impactar diretamente a gestão dos jogadores e a escolha do técnico. Portanto, o novo modelo de gestão pode também trazer uma responsabilidade redobrada para os jogadores em campo. Eles terão que trabalhar com afinco, sabendo que estão representando não apenas o clube, mas também uma nova era que pode trazer glórias e conquistas que a Fiel tanto anseia. E claro, como toda mudança, essa proposta gera desconfiança em alguns setores. A torcida, que sempre foi fiel e aguerrida, pode ter receios sobre o futuro. Haverá espaço para a voz da Fiel nessa nova gestão? Como a VAN vai lidar com a paixão e a história do Corinthians? O que deve ficar claro é que a Fiel é o coração do clube, e qualquer mudança deve levar em consideração o amor e a devoção que essa torcida tem pelo Timão. Agora, é a sua vez de opinar, torcedor. O que você espera dessa nova fase? Acha que a VAN pode trazer os resultados que tanto desejamos? Vamos debater nos comentários, e quem sabe, já vislumbrar um futuro promissor para o Corinthians em campo? A hora da reflexão chegou e a interação da Fiel é fundamental para seguir essa conversa. Dando sequência ao nosso mergulho profundo nas implicações da proposta da VAN, vamos explorar agora o ângulo de mercado. O que essa movimentação significa para o Corinthians no cenário econômico do futebol? A repercussão da compra da SAF pode gerar um efeito cascata que vai muito além das paredes da arena e reverberar em todo o mercado. É fundamental entender que, com a proposta bilionária da VAN, a valorização do Corinthians no cenário esportivo e financeiro pode aumentar consideravelmente. Quando um investidor de peso entra em cena, a primeira consequência é o aumento da visibilidade do clube. A marca Corinthians, que já é forte, pode se tornar ainda mais atraente para patrocinadores e parceiros comerciais. Imagine só, novos contratos de patrocínio, produtos licenciados, e uma verdadeira explosão de marketing em torno do clube. Além disso, essa movimentação pode abrir portas para negociações de jogadores que antes pareciam impossíveis. Com um novo investimento, os olhos se voltam para o Corinthians, e isso pode facilitar a atratividade do clube para atletas que buscam não apenas um time, mas um projeto ambicioso. Estamos falando de craques que podem ver no Timão uma oportunidade de brilhar e conquistar títulos. E mais, a comparação com outras SAFs que já se estabilizaram no mercado pode nos dar uma ideia clara do futuro que o Corinthians pode ter. Vejamos como clubes como o Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro, por exemplo, se transformaram após a entrada de investidores. Esses clubes conseguiram não apenas crescimento em campo, mas também um incremento significativo no valor de mercado. Agora, com a VAN no comando, o Timão pode seguir esse caminho e, quem sabe, até se tornar um modelo de sucesso para a transformação do futebol brasileiro. Por outro lado, a questão da responsabilidade social também deve ser abordada. A VAN, como uma empresa que se posiciona em diversas frentes, vai precisar lidar com a pressão por ações que vão além do campo. O Corinthians sempre teve uma relação próxima com a comunidade, e essa nova fase deve respeitar e valorizar essa conexão. A torcida quer ver o clube sendo um agente positivo na sociedade, e qualquer movimento que contraria essa expectativa pode gerar insatisfação. Portanto, o desafio é grande, mas o potencial é imenso. Então, Fiel, como você imagina o Corinthians nesta nova fase? Acredita que a VAN pode mudar a trajetória do clube no mercado? Vamos comentando, porque cada opinião é valiosa e faz parte dessa grande história alvinegra.
Chegamos ao final deste nosso passeio pelos diferentes ângulos da entrada da van na administração do Corinthians, e agora é hora de unir todas essas peças e refletir sobre o que esperar desse novo capítulo na história do Timão. O que a Fiel deve ter em mente nos próximos meses? Como se preparar para a transformação que está por vir? Com a proposta bilionária da van, o Corinthians se posiciona diante de um mar de oportunidades, mas também de desafios. A capacidade de equilibrar a tradição do clube com as novas demandas de um mercado em constante evolução será crucial. A história do Timão é rica, e a Fiel sempre foi um dos pilares que sustentou essa trajetória. A empolgação e a esperança são palpáveis, mas é essencial lembrar que a essência do clube deve ser preservada. Estar atento aos bastidores e ao que está por vir será fundamental. As decisões que a nova gestão tomará nos próximos meses podem moldar o futuro do Corinthians por anos a fio. Esperamos ver um time forte, competitivo, e que represente com garra e determinação a paixão da Fiel. As mudanças táticas e as contratações desejadas devem ser feitas com cautela e respeito à história do clube, sempre pensando no bem maior, a vitória e a alegria da torcida. A união da Fiel será mais importante do que nunca. Esse novo momento exigirá que todos estejam juntos, apoiando a equipe, independente das dificuldades e desafios que possam surgir. É a hora de mostrar que a nossa paixão pode unir forças e transformar o Corinthians em um clube ainda mais forte. Agora que todas as possibilidades foram discutidas, deixo aqui uma pergunta para vocês, torcedores. Como você imagina o Corinthians nos próximos anos sob a administração da van? Quais mudanças você gostaria de ver? O espaço para debate está aberto, e a voz da Fiel precisa ser ouvida. Esta é a hora de focar no futuro, ser otimista, e acreditar que, com união e trabalho, o Corinthians pode viver uma nova era repleta de conquistas e alegrias. Que venha a van e que a história do Timão continue sendo escrita com amor e paixão, porque, no final das contas, é isso que realmente importa.